Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu sou Rafael Roré e aqui eu trago as principais estratégias para que você também possa faturar mais de R$ 6.000 todos os meses com batata chips, mesmo começando do zero. E o episódio de hoje eu vou te mostrar quais são os 4 erros que te impedem de montar o seu negócio de batata chips e lucrar todos os dias para alcançar ali R$ 6.000 de faturamento e levar novas qualidades de vida para você, para sua família, para a jornada de vida que você quer ter. Bom, então você que sonha em montar um negócio de batata chips, ou talvez até outro tipo de negócio para complementar ainda mais, você que já sabe que nasceu dentro de você com aquele DNA empreendedor, mas alguma coisa acaba te impedindo de colocar o seu projeto no mundo real, trazer esse projeto, tirar esse projeto simplesmente do papel e colocar em realidade, né? Eu vou te mostrar aqui os 4 erros que você pode estar cometendo e estão impedindo você colocar esse projeto para rodar, tá bom? E talvez você saiba, talvez não, mas empreender no Brasil, caso você já tenha tentado fazer isso antes, ele tem uma série de desafios para a gente poder conseguir fazer isso se tornar uma coisa simples e fácil em certo momento da nossa vida, né? E 4 erros que eu venho observando depois de centenas não, milhares de alunos hoje que eu coordeno, que tem algo que fica em comum entre eles, que quando chegaram aqui sem saber nada, mais de 80% dos meus alunos começaram esse negócio do zero, do absoluto zero, sem entender nada, sem saber cozinhar, sem entender de negócio, nunca tendo montado um negócio antes, né? A maioria começou dessa forma, né? Então, muitos deles conversando comigo, a gente chegou à percepção de que tinha algo que era incomum no que ele entendia que causava essa dificuldade para colocar o projeto no mundo real, que fazia com que o projeto ficasse parado no papel por muito tempo, né? E talvez você esteja passando por isso também, não só no quesito da batata chips, mas com outro tipo de negócio que você já tenha tentado montar antes, até algum negócio que você montou e acabou dando errado, completamente errado, e isso mexeu com você, já acabou deixando você com outros medos, né? Poxa, será que agora daria certo? Porque eu já montei outra coisa antes, isso deu totalmente errado, eu não consegui fazer, eu não consegui executar, eu tive prejuízo, eu estou com um monte de equipamento ali largado no quartinho da bagunça, parado lá até hoje, porque eu nunca coloquei esse projeto, que esse projeto funcionasse, né? Então, se você já passou por isso, eu vou te mostrar aqui quais são esses 4 erros que provavelmente você cometeu e talvez, mesmo já tendo cometido, você continua repetindo a mesma coisa de forma intuitiva, de forma inconsciente, e isso também pode te impedir na execução da colocação do seu projeto no mercado. E também isso pode afetar você que já colocou o seu projeto no mercado. Se você está encontrando nesse momento algumas dificuldades para fazer o seu projeto evoluir, né, de colocar o seu projeto para trazer mais lucro para você, porque a batata chips é lucrativa, e se você está tendo dificuldade com os lucros que você está tendo, eu vou te mostrar que esses 4 pontos também podem estar ocasionando esses resultados negativos no seu projeto, tá? Então, quais são os 4 erros mais comuns que impedem as pessoas de conseguir trabalhar com um negócio de batata chips? Agora eu quero trazer uma distinção, antes de falar sobre isso, que são, a batata chips, você tem várias formas de fazer o seu projeto acontecer. O primeiro de todos, que é o que eu mais gosto de falar aqui no meu canal, é sobre ter um negócio de batata chips. Para você que sonha em ser empreendedor, você que sonha em ter o próprio negócio, que sonha em ser o seu próprio chefe, para você que sonha em gerar emprego para outras pessoas, né? Você que deseja aumentar o PIB do Brasil, o PIB do seu país, ou também o PIB da sua família, né? O produto interno bruto ali de faturamento, você pretende aumentar o faturamento da sua família, construir um projeto que é seu, que vai ser dos seus filhos, que pode ser sua aposentadoria, que pode ser algo que você deixa para sua família. O futuro, só tem uma coisa que no futuro espera todo mundo, a gente já sabe o que é, mas é um caminho que você tem para conseguir tudo isso empreendendo. Eu acredito que empreender transforma. Empreender tem toda a força necessária para mudar a realidade de qualquer pessoa, tanto a realidade mental, como a realidade financeira, como a realidade espiritual, porque a partir do momento que você começa a empreender, você tem aporte financeiro para manter a sua espiritualidade em dia,
como também tem como ajudar as pessoas que estão à sua volta para que aquele circuito de energia comece a retornar para você, a devolver aquela energia para você. E empreender tem essa possibilidade. Segundo ponto que você tem com as batatas chips é a possibilidade de fazer uma renda extra, né? Trabalhar com algo que vai te dar uma renda extra de forma simples, fácil, com poucos horários que talvez você tenha. Então, se você tem pouco horário para trabalhar, a batata chips te dá essa facilidade. Terceiro, ter o seu salário. Às vezes você acha que empreender com a batata chips é um negócio muito complicado, difícil de coordenar. Aí você acha que não precisa montar um negócio e quer fazer apenas um salário para você, né? E isso também é possível, totalmente possível. Caso você não queira de fato empreender, você consegue pelo menos ter um salário. Mais que um salário mínimo, te garanto que mais que um salário mínimo, todos os meses você consegue ter através das batatas chips, tá? Por conta dessas batatas serem extremamente lucrativas. E o quarto ponto é caso você já esteja aposentado, né? Pode, já me aposentei por idade ou por qualquer outro motivo que seja. Você já está aposentado e quer dar continuidade na sua jornada de vida, realizando alguns outros sonhos, conseguindo melhorar a qualidade de vida que você tem dentro da sua casa, as batatas chips podem te auxiliar nisso também. Agora, para que tudo isso se torne realidade, você vai ter que ficar presente para 4 pontos, que são 4 erros comuns que as pessoas cometem na hora de colocar um projeto de batata chips para rodar no mercado, tá? E eu vou falar para você qual é o primeiro. O primeiro de todos, ele é o erro de andar com as pessoas erradas. Literalmente andar com as pessoas erradas. Tá? Preste atenção no que eu estou te falando. Uma coisa que eu queria ter aprendido lá na minha adolescência, era sobre essa informação, de me atentar às pessoas com quem você anda, né? As pessoas com quem você trafega nessa jornada. Por exemplo, nesse momento que você quer montar um negócio de batata chips e alcançar ali o faturamento de mais de 6 mil reais todos os meses com a batata chips, e você está começando do absoluto zero. Aí o que a pessoa vai lá e faz? Ela vai lá no cunhado dela, no amigo dela, no parente dela, no irmão dela, que não ganha dinheiro, que não faz dinheiro, que não fatura nada com negócio, muito menos com batata chips, e pede a essa pessoa uma opinião. Você vai lá e busca opinião das pessoas que não tem nada a ver com empreendimento. Pessoas que estão com a cabeça totalmente dedicada à compreensão de que ser um CLT, ser um empregado de alguém, é o caminho para poder você alcançar o seu projeto, né? Melhor você empreender. Por que eu digo que você tem que verificar as pessoas com quem você anda? E eu estou falando desse segmento aqui de negócio, tá? Eu estou falando sobre negócio, estou falando da sua vida pessoal. Quanto à vida pessoal, a gente tem que tomar cuidado de uma coisa importante também. Todas as pessoas, parentes, amigos, familiares, conhecidos, todas as pessoas à sua volta querem o seu bem. Entenda isso. Elas querem o seu bem, a sua família quer o seu bem. Só que nós vivemos num mundo onde as pessoas querem o bem do outro, desde que não você esteja tão bem acima delas. Então, tome cuidado com isso quando as pessoas querem que você esteja muito bem na sua vida, mas que você não esteja superior ao bem dela, certo? Então, tome cuidado, porque quando você convive com pessoas que não estão atentas ao que você quer fazer, que não estão seguindo a mesma direção que você quer seguir, você pode estar carregando várias âncoras com você dentro do seu subconsciente, tá? Mesmo que você não perceba isso de forma técnica, mas no seu subconsciente começa a colocar algumas preocupações que a gente costuma chamar de medo. E eu vou te explicar como é que você vai usar tudo isso também a seu favor daqui a pouco. Fica atento aqui que eu vou te falar aqui no quarto ponto. No quarto erro que você comete, é o que vai te trazer uma oportunidade de transformar tudo isso em benefício para a sua vida. Então, olha aqui, você que sonha em montar o seu próprio negócio, aí você está buscando orientação com quem não entende nada disso, beleza? Como é que você vai buscar é tipo assim, você chega lá no mendigo e pede ao mendigo uma orientação sobre como você vai fazer investimento financeiro. Você acha que ele realmente sabe sobre isso? Tá? Digamos que pode saber, né? Mas se é ele mesmo que você vai buscar orientação, será que faz sentido isso mesmo? Você buscar orientação com quem você está vendo que não tem o resultado que você quer. Então, a primeira coisa quando você quer montar um negócio é se aliar, é conviver, é andar ao lado de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, o mesmo sonho, o mesmo projeto, ou estão indo pelo menos no mínimo
na mesma direção que você. Eu vejo pessoas que chegam aqui no meu canal, todas as pessoas que chegam aqui, tem um ou outro que é meio retardado, ele não faz isso que eu vou falar agora, mas a maioria de vocês, principalmente você que está me vendo falar aqui agora, você dedica horas aqui no meu canal aprendendo. Então, nesse exato momento, você está dedicando muita atenção para que o seu projeto se torne realidade de forma palpável. E aí, qual que começa o primeiro erro? Você vem cá, estuda, sua cabeça te dá um monte de ideias, você fala, caramba, isso aqui é possível, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. Aí você sai daqui e vai lá e procura uma pessoa próxima de você, que não passou as mesmas horas que você passou aqui, e pede uma opinião sobre esse projeto. O que você acha? Você acha que vai dar certo? Aí a pessoa que não estudou, porque ele não viu as probabilidades, as possibilidades, as oportunidades do projeto, vai se basear em quê? Vai se basear em tudo que você fez lá no seu passado. No que deu, e olha, presta atenção, ele vai se basear naquilo que deu errado lá no seu passado. Não na possibilidade, da oportunidade, da maturidade que você tem nesse exato momento. Mas ele vai se basear nos erros que você cometeu lá atrás. E aí ele vai falar, você sabia que você já tentou montar um negócio antes e deu tudo errado? Você lembra que você tentou montar um negócio lá de açaí, de costurar, de sorvete, de lanche de hambúrguer? Você tentou fazer isso, você tentou fazer aquilo? Tudo que você fez deu errado. Né? Então, a pessoa, quando você está buscando orientação, ao invés de jogar lá em cima, fala, não, cara, eu acredito que isso aqui funciona, eu conheço você. Inclusive, você já errou lá atrás. Você aprendeu com esse erro? Caso você não tenha aprendido com esse erro, aí nós temos um problema muito sério para resolver. Por quê? Quem comete o mesmo erro todo dia, repete freneticamente o mesmo erro e quer um resultado diferente, ele tem a certidão, o certificado da insanidade mental, que ele é retardado, que ele é maluco. Eu espero que você não esteja nessa posição de demência, de entender que você está repetindo o mesmo erro todo dia e está esperando um resultado diferente. Não tem cabimento. Se esse é o seu caso, aí o seu amigo, essa pessoa onde trouxe essa orientação para você, está completamente certo. Mas eu duvido muito que no momento que você passa aqui horas comigo nesse canal, estudando, aprendendo, entendendo, eu venho aqui mostrar, se parar para observar aqui no canal, eu mostro tudo que pode dar errado no seu projeto. Eu mostro mais o que pode dar errado do que o que pode dar certo. Sabe por quê? Primeiro, que se você resolver todas as coisas que podem dar errado, e no quarto passo aqui, no quarto erro, eu vou te mostrar uma coisa incrível para você entender isso, se você resolve tudo que pode dar errado, facinho o seu projeto se torna solução. Por quê? Se resolver o erro, sobrou o quê, gente? Quando você resolve o erro ali, o que sobra? Sobram as soluções para você poder começar. Então, a primeira coisa que você precisa tomar cuidado, com as pessoas com quem você anda. Existe um ditado no meio empreendedor que diz o seguinte, se você anda com 4 idiotas, você será o 5º. Beleza? Agora, se você anda com 4 milionários, você também será o 5º milionário. Então, as pessoas com quem você anda vão interferir na sua tomada de decisão para o seu projeto. Então, antes que qualquer pessoa que julgue você que você não é capaz, você consegue. E se eu conseguir, por que você não vai conseguir? Por que você não vai conseguir? Se milhares dos meus alunos, milhares de alunos conseguiram, por que você não vai conseguir? Se as batatas chips estão dando lucro há centenas de anos já no nosso país e fora dele também, por que você não vai conseguir? Se esse é um projeto que você consegue transformar em realidade em 4 semanas, a maioria das pessoas consegue, por que você não vai conseguir? Sabe os que estão andando com as pessoas erradas. Então, andar com as pessoas corretas vai interferir totalmente no seu resultado. Viva essa comunidade, experimente essa comunidade. Aqui na aba de comentários é onde você pode conhecer pessoas, onde você pode receber orientações, aconselhamentos, e eu duvido que você encontre aqui nesses comentários alguma informação de alguém que não vai apoiar o seu projeto. Alguém que vai dizer para você, não, realmente vai procurar um emprego para você. Eu duvido que você vai encontrar alguém que fala, não, isso aí eu acho que não dá certo para você, não. Então, aqui é o melhor lugar do planeta onde você vai encontrar, você está dentro da Batatolândia, literalmente, onde você vai encontrar todas as pessoas que confiam, acreditam e apoiam o seu sonho empreendedor, apoiam o seu projeto de ser dono do seu próprio negócio. Então, a primeira coisa que você precisa, primeiro erro que você precisa resolver, parar de andar com as pessoas ou trocar informação, pedir opinião, pedir aconselhamento das pessoas que não têm negócio, que não ganham dinheiro nenhum com o empreendimento. Elas não têm como te ajudar, porque elas não entendem nada desse mercado. O segundo erro é a falta de experiência, né? A falta de experiência. Rafael, eu nunca montei um negócio antes.
Eu nunca montei um negócio antes. E agora, será que faz sentido eu arriscar, me assumir essa responsabilidade, me jogar de cabeça nesse projeto? Bom, eu te garanto que pode dar certo, mas também que muita coisa vai dar errado, tá? Muita coisa vai dar errado. Mas trazer essa informação para você não é para te trazer medo, não. Muito pelo contrário, porque no erro 3, eu vou te mostrar até o que você precisa para solucionar isso, tá? Então é o seguinte, a falta de experiência com um negócio que realmente dá certo, porque a maioria dos negócios que você montou anteriormente, ou talvez até todos os negócios que você montou anteriormente, deram errado. Só que presta atenção numa coisa aqui comigo. Você provavelmente estava cometendo esse erro. Digita aqui para mim nos comentários. Você estava cometendo esse erro pedindo opinião, orientação para quem não tem negócio? Para quem não entende nada sobre negócio? Você estava pedindo essa orientação? Segundo, a falta de experiência de resultados positivos te traz realmente esse medo. Só que pegar os erros que você cometeu lá atrás e corrigir, entender onde foi o erro, né, vai facilitar você tomar algumas decisões. Mas a falta de experiência não pode te permitir hoje a decisão de ter que aprender sozinho, tá? Aprender sozinho a partir de agora um negócio que já foi testado por alguém anteriormente é reinventar a roda. Galera, presta atenção numa coisa aqui, ó, batateiro. Você não precisa reinventar a roda. Antes de você nascer, provavelmente, a maioria das pessoas que me acompanham aqui tem entre 35 e mais 65 anos. Entre 35 e mais 65. Beleza? Entre 35 e 65, se esse é seu caso, provavelmente você está aqui, eu tenho 22 anos aqui. Beleza, você é bem-vindo, mas você não é a maioria aqui, tá? E olha que legal, para você que é muito mais novo, você está pegando a inteligência, a maturidade de um monte de gente que está muito bem, muito qualificado na inteligência de vida, na experiência de vida. Ou seja, não tem ninguém brincando aqui. Isso aqui é um negócio sério que está fazendo para a transformação da nossa vida, da nossa família, para realizar o nosso sonho de empreender, para colocar no bolso ali, no meu bolsinho, na minha carteira, ter que andar ali com a oportunidade de R$6.000 todo mês na minha conta, para eu viver a qualidade que eu quero. Certo? Então, aprender sozinho é o maior erro que você pode cometer. A falta de experiência vem para você na decisão de reinventar a roda. O que eu mais sofri na minha jornada quando eu comecei foi o quê? Que eu buscava informações sobre o projeto de batatas artesanais no mercado, na época Orkut, né, lá no comecinho do Facebook e tal, e não tinha nada, né? Ali eu vi uma grande oportunidade para ensinar as pessoas o que eu sabia, até para buscar pessoas para poder compartilhar mais informação. Mas, nesse exato momento, você tentar reinventar a roda é a pior coisa que você pode fazer. Então, o segundo erro que eu vejo as pessoas cometendo, e isso se torna gritante, é a decisão de não ter um mentor nessa jornada, de não ter alguém acompanhando o seu projeto na jornada. E quando eu olho para o seu passado, quando você precisou tirar sua carteira de motorista, você precisou de quê? De um professor te ensinando. Quando você precisou aprender a ler, você foi para quê? Foi para uma escola e tinha um professor te ensinando. Quando você quis aprender a andar, você não saiu um dia, acordou e saiu, levantou, entendeu o que era equilíbrio e saiu andando. Não. O seu responsável ali, papai, mamãe, alguém da sua família, o que fez? Cuidou de você, te ensinou a andar. Na hora que você aprendeu a comer, você teve que aprender o quê? Escovar os dentes. Se não aprendeu, você está pagando um preço muito alto nos seus dentes, cheio de problema até hoje. Né? O dinheiro que você gasta lá com o dentista está ficando caro. Por quê? Porque não foi ensinado de forma correta. Você está vendo que tudo que você decidiu fazer na sua vida tinha alguém por trás te ensinando, de forma legal, de forma confortável, de forma boa, de forma ruim. É problema seu, você que precisava dedicar-se, que o sonho era seu, a necessidade era sua, você que devia aprender. Né? Agora, sempre que você foi fazer algo na sua vida, tinha alguém te ensinando, presta atenção nisso. E uma coisa que eu vejo o maior erro cometer dentro da nossa realidade do Brasil é que as pessoas, quando querem começar um projeto empreendedor, o primeiro mais importante, os dois mais importantes na vida de uma pessoa que eu descobri é o seguinte: o primeiro, na hora que ele deseja constituir uma família, e o segundo, na hora que ele deseja montar um negócio. Quando ele quer montar uma família, quando ele quer ter um relacionamento familiar, ter um relacionamento que, normalmente, o relacionamento ele é encontrado para ter o resto da sua vida, né? Até que a morte o separe. Ele não pede ajuda de ninguém. Ele só encontra a primeira aparência, fisicamente, que gosta dele, ou ele escuta coisas que ficou bonito na cabeça dele, no ouvido dele ou dela, e o que ele faz? Ali ele toma a decisão sem nenhuma orientação por trás.
Então, as duas coisas mais importantes, sua família e o seu negócio hoje. Quando você for constituir sua família, não busca orientação para nada. Se você quer aprender inglês, você vai pedir aula de um professor. Se você quer aprender a cozinhar, você vai lá buscar um professor. Mas para cuidar da sua família, dos seus filhos, não busca orientação de nada. Para o seu casamento ter uma melhoria, não busca orientação de nada. Será que isso realmente faz sentido na sua cabeça? E aí vem aquele desconforto com os resultados que você tem. Meu resultado, minha família, não sei o quê, o meu marido, a minha esposa, ninguém me ajuda. Puta que pariu. Olha a decisão que você tomou lá atrás de tudo isso aí, sem buscar nenhuma orientação. E essa replicação dessa mesma falta de busca de mentoria, busca de acompanhamento, busca de ajuda, busca de ensinamento, tá? É trazido também para o negócio. Quando você quer empreender, você sonha em montar seu negócio, está buscando uma ideia e não encontra a decisão na sua cabeça de ter alguém te instruindo nessa jornada, te ensinando passo a passo o que fazer, como fazer, por que fazer, né? Então, as duas coisas que eu vejo hoje mais importantes na minha vida, na vida do Rafael Alvoré. Primeiro, minha família e segundo, meus negócios, tá? Vou falar uma coisa que talvez vai deixar desconfortável até o que você vai ouvir agora, mas hoje meu negócio ainda vem até primeiro do que a minha família. Se parar para observar, não, né? A minha realidade é, meu negócio vem primeiro hoje do que a minha família. O meu trabalho ainda vem hoje primeiro do que a minha família. Por quê? Se o meu trabalho der errado hoje, minha família que paga o preço. Mas se a minha família está bem, é onde eu vou encontrar estrutura para voltar para o negócio, para continuar retroalimentando a minha família no crescimento dela, na qualidade de vida dela. Beleza? Então, ter essa clareza de que seguir a experiência, para sua falta de experiência, sem mentoria, pode ser um erro que vai te custar muito caro. E hoje, se você montar um projeto, montar o seu negócio, e esse projeto der errado, preste atenção, não é só você que paga. Se o seu projeto, mais uma vez, der errado na sua vida, a sua família paga também. Todo mundo paga. Todo mundo paga. Sua família paga, você vai ter problema no seu relacionamento, seu casamento começa a entrar em estresse, porque começa a vir aquele monte de boleto. Se você já não estiver passando essa merda de situação, aquele monte de boleto para pagar, aquele inferno de situação, e você não sabe onde tirar, como é que vai resolver? Eu não sei se 6 mil reais todos os meses resolve a sua vida, mas eu vou te falar uma coisa muito séria. 6 mil reais todos os meses a mais na sua vida, eu acho que é ajudar de alguma forma. Não faz sentido o que eu estou falando, não. Então, tomar a decisão totalmente sozinhas, em algo que você não tem qualquer tipo de experiência, qual a probabilidade disso dar certo? Tenho duas coisas para dizer nessa probabilidade. A primeira é que você corre um risco absurdo de dar errado, decidindo fazer tudo sozinho. Um risco absurdo, esse é o primeiro. O segundo é que, quando o Rafael Alvoré começou, não existia ninguém como esse para poder ensinar. Não existia nada. E mesmo assim eu consegui. Tá? Mesmo assim eu consegui chegar até aqui, mesmo assim eu consegui aprender, mesmo assim eu consigo trazer o que eu aprendi para ensinar para você. Agora, eu confesso para você e tenho certeza absoluta que se eu tivesse encontrado um Rafael Alvoré na minha vida, lá atrás, quando eu estava começando, meus resultados seriam absolutamente, absurdamente muito maior do que os resultados que eu tenho nesse exato momento. Poderia ter uma qualidade de vida muito maior do que a que eu tenho, eu poderia ter muito mais dinheiro do que o que eu tenho, eu poderia já ter ajudado muito mais pessoas do que o que eu já ajudei até esse exato momento. Então, fique claro para você que um segundo erro que as pessoas mais cometem é decidir reinventar a roda. Batata chips não precisa você reinventar. Não precisa, você precisa aprender com o erro dos outros. Estar nessa comunidade, lembra lá do primeiro passo, né, do primeiro erro, que é decidir viver isso com as pessoas erradas? Aqui você tem uma comunidade que as pessoas estão mostrando todos os dias onde foi que elas erraram. Eu mostro para vocês todos os dias onde foi que eu errei. E quando eu descubro onde foi que eu errei, e eu corrijo, o que que sobra? Onde eu acertei. Beleza? E onde eu acertei é a consequência do meu erro, né? A consequência do meu erro foi o quê? Aprender, corrigir, refazer, ter um resultado positivo. Então, não seguir sozinho nessa jornada, ter um mentor e estar dentro de uma comunidade, são dois erros que eu aconselho você resolver na sua vida. Vamos para o terceiro erro, que as pessoas mais cometem. Esse daqui é o que faz o seu projeto perder muito tempo, perder muito dinheiro. Pessoal, está fazendo sentido para você? Não vou perguntar para todo mundo, não. Acho que todo mundo não vai digitar o que eu estou perguntando aqui, não. Mas deixa eu perguntar para você. Só você mesmo. Só quero a sua resposta aqui. Faz sentido para você? Digita aqui no chat também.
tudo que eu estou te falando aqui faz sentido na sua vida, no seu projeto? Você está passando por esse tipo de situação? É isso que está acontecendo no seu projeto hoje? Se sim, digita aqui para mim nos comentários, por favor. Não precisa todo mundo não, tá, pessoal? Só você que eu quero que digite aqui para mim. Aqui, ó, de todas as pessoas que estão aqui, que passam por esses conteúdos todos os dias, eu só tenho intenção de resolver o problema de uma única pessoa. Não é de todo mundo, só de uma única pessoa. Essa única pessoa é você, tá? Porque eu me coloco no seu lugar quando eu estava começando, que nem eu contei para você agora. Não existia uma favoré não, galera. Gente, vocês não tem noção do tanto de coisa que eu tive que passar. Família falando que não ia dar certo, ninguém apoiando, aquele negócio, um inferno de situação, todo dia, para encontrar soluções sozinho. Você já não está mais sozinho aqui nesse projeto, né? Mas vamos ao terceiro erro mais cometido pela maioria dos batateiros quando começam, e esse erro é o que eu vejo: montar um negócio e participar da estatística do Sebrae. Se você olhar nas pesquisas que o Sebrae, a primeira maldita pesquisa que o Sebrae faz todos os anos, a imundície da pesquisa dizendo no começo do ano assim, ó, você vai lá, faz a virada de ano, você se compromete, você fala, não, eu vou conseguir, vai dar certo, esse ano vai, agora sim, eu vou fazer o que eu me comprometi a fazer. E chega no começo do ano, aí vem a pesquisa do Sebrae e entrega para você o seguinte, ó, 7 em cada 10 empresas montadas no Brasil baixam as portas normalmente em menos de um ano. Aí você vai ler uma desgraça de uma pesquisa dessa, sua cabeça está toda preparada, vem alguém, faz uma pesquisa inteira, coloca na televisão, coloca na internet, coloca no rádio e começa a falar que 7 em cada 10 empresas baixam as portas no Brasil em menos de um ano de vida. Aí o endemoniado seu amigo vai lá e lê aquela pesquisa, ó, você viu o que falou lá no Sebrae? Que 7 em cada 10 quebra, hein? Você que não sabe de nada, que você que não tem competência, eles vão falando as coisas para você, tudo disfarçadamente, mas só, ó, em você, só paulada em você. E aí vem um e coloca essa pesquisa na tua cara, chega lá com a pesquisona prontinho, ó, tá aqui, tá escrito que 7 em cada 10 empresas no Brasil baixam a porta em 7 dias. E eu vou te explicar uma coisa que eu descobri depois de milhares de alunos hoje, graças a Deus. Milhares de alunos, que o que mais faz com que essas empresas baixem as portas é a falta de um método. A falta de um método de execução. Não ter um método pode ser a coisa mais arriscada, porque sua emoção, você está feliz, você está preparado, você está motivado hoje, não quer dizer que seu negócio vai dar certo. Não justifica que vai dar certo só porque você está feliz. Tá? Quantas coisas você já fez feliz e virou um inferno na sua vida? Quantas? Não justifica. Segunda coisa, isso já foi testado antes. Já foi testado antes, não foi? Por que não seguir um método que já foi testado antes? A falta de um método pode te trazer resultados absolutamente negativos. Tá? Será que isso dá certo? Será que isso funciona? Será que não funciona? Quando a galera começa o projeto da Batata Chips e não tem um método definido, o que eles vão se deparar na frente? Com a falta de oxigênio. E o que é oxigênio hoje de um negócio? Tá? O que é o oxigênio de um negócio hoje, de um empreendimento hoje? O que é o oxigênio do seu negócio? Tem que entender isso aqui. Oxigênio do seu negócio é faturamento, é dinheiro, money, cash, din-din, bufufa, dólar, euro, criptomoeda que fala, sei lá, entendeu? É isso que é o oxigênio do seu negócio. Oxigênio de um negócio para ele manter respirando, funcionando, existindo no mercado, é simplesmente dinheiro. Se o seu projeto não vender, não adianta nada. Agora, não adianta vender muito, vender pra caramba, chegar dinheiro no seu bolso, e no final o que acontecer? Não sobra margem para você, não ser um produto que vendeu, mas não é lucrativo. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe, acho que foi ontem ou anteontem. Tem uma moça que ela estava assistindo dentro de uma das mentorias, no programa que a pessoa começou o projeto, aí ela foi lá, fez todo o investimento, acho que foi R$4.700 ali, ela fez de investimento para o projeto, aí colocou tudo para rodar, teve o resultado no final, quando teve o resultado, ela colocou 4.700, eu acho, e o resultado final que ela gastou para tudo aquilo ali funcionar foi 4.900. Colocou 4.700,
e ficou devendo ainda R$200. O dinheiro voltou, mas perdeu ainda R$200. Será que é esse o jogo que você quer entrar? Ou não ter um método para você executar? Seguinte, falta de um método. Todo método, ele é baseado em algo que já foi feito antes, que já funciona e que pode trazer o resultado que você precisa. Batata, chips, ela tem mais de 200 anos. Só no Brasil que eu estou falando. Tem mais de 200 anos que ela já é comercializada no Brasil. Eu não sei se tem muito mais anos lá em outros países e tal, mas no Brasil ela já é comercializada há mais de 200 anos, de forma artesanal e de forma também industrial. Industrial não tem mais de 200 anos, mas artesanal tem, beleza? E aí, o que acontece nisso aqui? Antes de você nascer, provavelmente, que você não deve ter mais de 200 anos, eu espero que não, né? Já existiam as batatas aqui na região, no nosso país e na terra. E desde lá, as pessoas vêm testando, aperfeiçoando, melhorando, construindo um método. Hoje você pode encontrar no mercado um método pronto, totalmente já desmiuçado, passo a passo, detalhado, pedacinho por pedacinho, exatamente o que você precisa fazer, como fazer. Ou você pode também decidir testar tudo sozinho, né? Aprender o que a gente está falando aqui e decidir, não, eu vou fazer tudo sozinho. Eu mesmo vou inventar o meu próprio método. E, gente, foi o que eu tive que fazer, porque não tinha ninguém para ensinar. Como não tinha ninguém para ensinar, e quando eu chegava em outras pessoas que trabalhavam com a batata, falava, ei, você não me ensina, não? Deixa eu até te pago para você poder me ensinar aqui, que eu preciso, porque estou montando um negócio também, já estou até trabalhando. Aí a pessoa falava, o quê? Que eu vou ensinar esse cara aí? Vou nada, porque se eu ensinar essa pessoa, o que ele vai fazer? Ele vai se tornar o meu concorrente, né? E eu, gente, você não tem noção do tanto que eu sofri com isso. Todas as pessoas que eu buscava ajuda para poder me ensinar como é que fazia, como é que eu melhorava o meu projeto, achava que eu estava ali para poder ser um concorrente. Não, se eu te ensinar aqui, você vai concorrer para pegar os meus clientes. O cara com um fritador do tamanho de uma panelinha, desse tamanhozinho aqui, um fritadorzinho de nada, 1000 pessoas na frente ali, não conseguia atender nem os que estavam ali na fila dele, e ele com medo de compartilhar a informação. Uma das coisas que me trazem até esse projeto aqui hoje, é por conta disso que os bonzinhos de coração, os empreendedores mesmo de verdade lá atrás, lá na minha época eu estava começando, ninguém queria ensinar, os que sabiam fazer, e para você, não sabia fazer um produto de qualidade não, um bando de porcaria também, tudo ruim, mas ainda assim, para quem não sabia nada, já ajudava pra caramba, né, já dava para eu poder ter um fôlego ali para poder colocar a coisa para rodar. Então, quando eu comecei, as pessoas, primeiro, não queriam me ensinar. Aí eu tive que testar tudo sozinho. Eu passei muito tempo testando tudo sozinho. Eu passei muito tempo. Eu perdi muito dinheiro testando batata, comprando batata. Essa batata dá certo, aquela dá errado. Essa funciona, essa não funciona. Aí uma hora a batata que era boa ficava sequinha e crocante, outra hora saia tudo encharcada. Uma hora ela ficava grande, depois ela ficava pequena. Uma hora a batata ficava bem amarelinha, bonita, outra hora ficava totalmente escurecida, tinha hora que a batata ficava encharcada de gordura, tinha hora que ficava seca, tinha hora que um lado ficava mais fino, o outro ficava mais grosso, tinha hora que eu colocava a batata, estava bonitinha, saiu dali sequinha, bonita, crocante, colocava no pacotinho, 2 horas depois que eu ia pegar o pacotinho para encartelar, estava tudo murcho, aí eu fazia e ficava o dia inteiro ali olhando, nossa, e agora tá ficando bom, aí ficava tudo sequinho e crocante. Quando eu empacotava, chegava no outro dia, o que acontecia? Estava tudo murcho. Eu passei muito tempo me lascando pra caramba para poder aprender, construir um método. Vocês não têm noção do tanto de dinheiro que eu gastei com batata, gordura, embalagem, tempo, o que é o mais importante, era o que eu menos tinha disponível naquele momento, que eu estava devendo até minha alma, eu acho, até minha alma, talvez não, a única coisa que eu não devia era minha alma, porque Jesus já tinha pagado lá na cruz do Calvário pela minha alma, mas o restante eu devia tudo. Eu devia tudo e todo mundo, eu não tinha como pagar, eu devia o banco, eu devia empréstimo, eu devia fornecedor, eu devia todo mundo, meu negócio tinha quebrado, eu tinha me afundado numa depressão, meu casamento tinha acabado, meu Deus, um inferno que eu estava vivendo, e eu tendo ainda que descobrir, construir um novo método de processo de preparo. Então, eu percebi que, naquele momento, que eu só precisava de um método para o meu produto funcionar. E com o método, eu poderia corrigir o que eu estava fazendo de errado e nessa correção me sobrar lucro. Por quê? Vender batata chips, vou te falar um negócio aqui, para você que é tímido. Eu sou tímido, eu tenho vergonha de vender minha batatinha. A sua timidez vai bater na sua porta assim, eu cheguei aqui, eu sou um boleto. Sua timidez vai chegar como boleto para você pagar, como conta.
Aí você vai ver sua timidez lá, como é que funciona, tá bom? Sua timidez vai chegar como uma depressão. Ó, você não pagou as contas, tá cheio de fornecedor te cobrando, vão cortar sua água, sua luz, você não consegue trazer qualidade de vida, você não consegue pagar seu plano de saúde, tá bom? Ela vai vir como uma depressão. Você fala, agora eu não consigo resolver mais nada, porque virou uma bola de neve, um efeito dominó na sua vida aí. Toma cuidado. Agora, se isso é um problema para você, quero te falar um negócio. Pega sua batata chips, aprenda um método, encartela suas batatas chips, fecha o olho ou coloca um óculos. Eu deixo até um óculos aqui, porque eu sempre fazer isso nas minhas aulas, que é o seguinte, coloca um óculos escuro onde ninguém vê seu olho tremendo, aí você faz a fitinha, pega aqui, entra no bar assim, ó, já entra, levanta aqui, respira fundo, prende a respiração e vai embora, e entra no bar. Entra lá no barzinho, na distribuidora, no mercadinho, na mercearia, na lanchonete, na conveniência, onde você quiser, e vai, e entra lá. Aí a pessoa fala, você tá vendendo, né? Aí você fala assim, e quanto que é? Aí você fala, 30. Tem quantos? Aí você tem que contar, 10. Que sabor? Tradicional, ou sal de gato, ou italianinha amarela, ou tá, o sabor que você tiver. Então tá bom. Você passa toda semana? Passa toda semana. Pronto. Eu vou querer 2. 1, 10. Você tem fardo? Como é que você vende? Eu vendo fitinha por fitinha. Eu vendo só de 3 em 3 fitinhas. Vem na caixinha. Eu vendo nesse espetinho aqui. Acabou. Não tem mais nada. Tá? Tem nada que você tem que bater cabeça. Tá aí um negócio que eu não sou uma pessoa... Aqui na frente da câmera, hoje tá mais fácil. Hoje tá mais fácil. Mas antigamente, ir pra rua, vender esses trem na rua. Mas dava um frio na minha barriga, assim. Um friozinho na barriga, aquele medo. Quantas vezes eu não fiquei sentado dentro do carro com vergonha de descer? Entendeu? Quantas, você não tem noção quantas vezes eu passei por isso. Né? E naquela época eu devia muito ainda, devia um monte de gente, eu tinha que pagar, eu tinha medo de sair, o povo me encontrar na rua ainda, para arrumar confusão na frente do cliente. Mas que confusão que eu passava, que conflito na minha mente que eu tinha que enfrentar, um conflito que trazia até para o meu conflito espiritual. Né? Mas aí eu comecei a olhar o seguinte, vou testar, comecei a descer com as fitinhas de batata na mão, todo lugar que eu chegava, sabe o que acontecia? Não precisava falar nada. Primeira coisa que o cara chegava, eu estava entrando aqui no bar para poder entregar para os barzinhos que compram pra caramba, vocês vão ver como é que o barzinho compra muito, mas muito mesmo. Aí quando eu ia passando aqui, os próprios clientes do dono do bar já queriam, me dá chama aqui para mim logo, e deixa aqui que eu vou querer. O que eu já fazia? Já arrancava ali e entregava para o cliente. E quanto que é? Não, é com o dono aqui. Beleza. E ia lá, aí o outro me dá uma também. Aí eu deixava, gente, eu vendia uma fita ali quase que para todo mundo. Só que eu chegava lá no bar, tá aqui. Aí o cara, mas você tá vendendo aqui dentro? Não, eu já vendi para você. Aí você cobra deles lá depois. O cliente já comprava uma fita de mim ali, já tinha vendido a fita lá atrás. Isso vai acontecer com você. Você pode, vai no dia, eu acho que é na quarta-feira que é dia de jogo, se eu não estiver enganado. Eu não entendo, não acompanho nada de futebol, mas eu acho que é a quarta-feira que é dia de futebol. Vá vender na quarta-feira para você ver o que acontece no barzinho. Vá no barzinho que tem aquela televisão grandona, que tem telão, o povo assistir jogo, você vai ver o que acontece na hora que você está entrando. Você vai pirar. Se você é tímido, se você não é tímido, você não dá nem tempo de lembrar da sua timidez lá. Por quê? O povo já pede, deixa um aqui para mim. Pronto, você vai lá. Ou você faz essa estratégia. Para mim, funcionava, tá? Eu já entregava para o cliente. Quanto que é? Não, é do dono aqui. Se eu chegasse lá, o dono falava, não quero comprar, não. Aí eu voltava no cliente, já vou receber de você aqui e tal. Aí pegava R$2, R$3, sei lá o quê. E eu não vendia o preço que eu ia vender para o dono, não. Eu vendia mais caro. Se eu vendia para o dono R$1, por exemplo, para aquele cliente ali era R$2,50, R$3, enfim. Eu já pegava o dinheiro e ia embora. Já tinha pagado a minha fita. Eu não vendi para aquela pessoa, para aquele dono do bar. Mas eu tinha vendido o produto. O produto se vende automaticamente, tá? Então, não é o contexto aqui falar sobre vender, mas se a sua timidez te atrapalha, você não esquece essa besteira aí, que isso não vai ser um problema para você não, tá bom? E agora, desde que você tenha um método para execução ali do seu processo de preparo, ter um método, por quê? Porque esse método, ele vai te entregar um produto de qualidade que você não corre risco nenhum no mercado. Risco de colocar o produto lá na prateleira do cliente, pendurar lá na loja do cliente, e quando você sair, 2 dias depois, o cliente tá ligando, vem buscar essa porcaria que você me entregou aqui, que tá tudo murcho. Murchou tudo, tá tudo estragado. A embalagem tá cheia de gordura aqui. Os clientes estão reclamando do seu produto aqui. Vem buscar esse troço, vem trocar, devolve meu dinheiro, resolve o problema. Para você quer passar um trem desse? Será que faz sentido receber um negócio desse? Cliente ligando para reclamar de produto, cliente tendo que tirar seu produto da prateleira quando você chegar lá e falar, murchou tudo aqui, você vai ter que trocar.
Você quer passar esse tipo de situação mesmo, quando já existe um método pronto hoje no mercado, já tem coisa pronta. Então, olha só, um erro que eu vejo as pessoas cometendo é aquele primeiro lá, reinventar a roda e não se atentar que isso já foi feito antes. Isso já foi feito antes, ok? Olha o tamanho da Elma Chips hoje no mercado. Olha o tamanho dessa fábrica. Você acha que ela já começou o dono acordou, não, agora eu vou investir tantos milhões de reais numa fábrica dessa aqui e vou fazer. Não, isso começou com um tamanho menor, gente, pelo amor de Deus. Isso começou menor, como você também está começando agora, menor, um projeto menor, pequeno. Seja fiel no pouco que você vai alcançar o muito. Acabou, isso é natural, isso é um princípio bíblico. Está ali um princípio, ser fiel no pouquinho. Honra seus pequenos começos. Honra seu pequeno começo que você vai alcançar o tamanho maior o tamanho da semente que você plantou. E tem como transformar um projeto pequeno como esse, desde que você tenha um método de processo de preparo lucrativo que vai te permitir crescer. Porque não adianta nada você vender suas batatas e não ter lucro. Como eu acabei de contar um exemplo que eu estava conversando aqui com a minha mãe. Pronto, porque a menina foi lá, fez o negócio dela, investiu o dinheiro, 4.700, no final das contas que ela foi contabilizar, ela tinha gastado 4.200. 4.900. O que adiantou? Perdeu R$200 ali. Por quê? Porque o método dela não é lucrativo. Alguma coisa no método não foi seguido. Ou talvez nem tinha método. Foi, eu vou inventar essa roda aqui. Alguém já fez isso antes e não teve essa orientação. Beleza? Então, terceiro erro que eu vejo as pessoas cometendo que os impedem de montar um negócio é a falta de um método. E eu sei que talvez você esteja passando por isso. O que você fez? Foi lá, comprou óleo, uns 2, 3 quilos de batata, foi para casa, fatiou bem fininho, colocou a gordura bem quente, jogou a batata dentro, fritou. Na hora que ficou durinha a batata, você tirou, comeu na hora, o que estava? Gostoso. Ou você tirou a batata, enquanto você ia lá desligar o fogo e voltar, que a batata estava escorrendo, murchou tudo. E isso colocou um medo no seu coração absurdo. Você ficou com medo desse projeto dar errado. Você ficou com medo de colocar esse projeto para funcionar e dar tudo errado. Não foi o que aconteceu? Conta aqui para mim nos comentários, vai. Diz aqui para mim, o que foi que deu medo para você? Poxa, Rafa, fiz aqui, a batata não ficou gostosa, não. Poxa, fiz aqui, ficou tudo encharcado, murchou tudinho, cara. Murchou tudo. A batata ficou toda escurinha, queimou. O que aconteceu? Me conta o que deixou você com medo. E esse medo que está sendo causado é pela falta de um método. É a falta de um método, beleza? Ter um método de preparo, uma receita correta de preparo, desde que essa receita seja lucrativa, vai resolver o seu problema. Então, cuidado com a receita da vovó. A receita da vovó é muito boa. Tá? A receita da vovó é muito boa. Colocar uma gordura bem quente, fatiar fininho e vai ter um chips bem crocante. Beleza, isso funciona, gente. É verdade. Só que quando a gente está falando de comércio, de uma receita comercial, culinária comercial, a conversa é outra. O que eu estou trazendo para vocês aqui, vocês já viram que eu não sou Ana Maria Braga. E não vou ficar aqui alienando a minha vida nem a sua, trazendo receitinha para vocês. Esse canal aqui não é para isso. Se é isso que você busca aqui, você está no lugar errado, pode ir embora. Não vai funcionar você ficar aqui. Porque aqui não é um canal de receitinha. Estou ensinando você a ter uma receita técnica de função comercial para que traga lucro para você, para que você possa construir um negócio, para que você possa crescer, para que você possa ter a sua mini fábrica, depois você virar uma pré-fábrica, depois da pré-fábrica você virar uma fábrica, depois você transformar uma fábrica em uma indústria de produção de chips. Não é a receitinha da vovó que vai fazer você chegar a isso. Nunca foi, não é e não vai ser. É uma receita correta de produção comercial, lucrativa. Por quê? Se o projeto vai colocar você vai colocar o projeto para rodar, você pode começar com pouco, tá? Pode, não tenha medo, não. Pode começar com pouco. Você consegue começar. Eu tenho alunos que já começaram na cozinha de casa, no fogão de casa. É o melhor caminho? Se você tem como investir, eu não aconselho. Mas se não tem, vá sem medo, porque tem como fazer, começando até do fogão de casa. Dá para fazer. Se uma pessoa consegue começar no fogão de casa, imagine você que tem recurso para poder investir. O que vai acontecer? Agora, o que você está aprendendo aqui é algo para que você possa ter uma empresa. Não um botiquinho, um negocinho. Dá para fazer uma renda extra. Rafael, mas eu só quero fazer uma renda extra. Cara, faz uma renda extra. Investe em equipamentos de pequeno porte e está resolvido. E pronto. Quando você não quiser mais, cansei. Faz seu evento final de semana, contrata alguém, ensina o método para essa pessoa, coloca essa pessoa para poder trabalhar para você. O dinheiro vai vir do mesmo jeito no seu bolso. Beleza? Então,
Ó, até o Rodrigo falou aqui, ó, aconteceu comigo, comprei 3 quilos de batatas e algumas não deram certo, aí fiquei com medo. Então, Rodrigo, o que está dando esse medo em você é a falta de um método do processo de preparo, beleza? É o método no processo de preparo. Isso vai causar medo também. Agora, o medo que você está tendo agora no seu coração pode ser o maior combustível para você, que é o nosso quarto passo que eu falei lá atrás para você, que é o mais importante do nosso encontro de hoje, é esse quarto passo aqui. O quarto erro que as pessoas mais cometem é não transformar esses medos em combustível de inteligência. Uai, como assim? Aí o Rodrigo deve estar pensando, uai, como assim transformar em inteligência esse medo que eu tenho? Ó, parece que não, mas as pessoas têm usado medo de forma... não de forma errada, mas de forma equivocada. Vamos dizer assim, de forma equivocada. Esse erro que está cometendo aí, de forma equivocada, por quê? Pega o medo e transforma esse medo em quê? Em um paralisador, em uma âncora, em um pause na sua jornada empreendedora. Você pega o medo e transforma ele em algo que impede você de colocar o seu projeto para rodar. E devia ser totalmente o contrário. Isso é para ser o contrário. Quando Deus colocou em você ali um cérebro de inteligência, que ele disse que você é imagem e criatura dele, você tem o DNA de Cristo em você, cara, isso é a melhor coisa que pode estar acontecendo hoje no seu projeto para montar o seu negócio de batata chips lucrativo. Que é o quê? Você ter medo. Por quê? Que é o seguinte, ó, eu quero que você escreva aqui para mim todos os medos que você está tendo nesse exato momento e vou te mostrar a solução para cada um deles. Literalmente. Rafael, mas você sabe a solução para todos os medos de quem quer montar um negócio de batata chips? Cara, eu sei. Eu sei. E eu vou te mostrar como resolver cada um desses medos. Digita aqui para mim, ó. Tô com medo de não vender. Tô com medo de dar errado. Tô com medo disso. Tô com medo daquilo. Meu maior medo com o negócio de batata chips hoje é XYZ. Digita aqui para mim nos comentários que eu vou te trazer uma solução sobre esses medos. Por quê? O que eu vou te mostrar agora para a solução dos seus medos vai ser o que vai te levar para o próximo nível. Nós vamos converter esse medo em um benefício, em uma solução. Eu aprendi na minha jornada empreendedora que o problema é a solução. Gente, se eu não tivesse quebrado meu negócio, a minha distribuidora de alimentos, se eu não tivesse ficado devendo R$ 93.713,33, se eu não tivesse tido adquirido aquela dívida, que dia no planeta que eu ia precisar bater cabeça com isso aqui? Que dia no planeta que eu ia estar aqui ajudando você? Provavelmente não, porque o problema não era a minha solução, certo? O problema é a sua solução. O seu medo é a solução para o seu negócio se tornar realidade e você não quebrar e nunca fazer parte daquela estatística miserável de que 7 em cada 10 empresas no Brasil quebram, fecham as portas em menos de um ano. Se você entender os medos que você tem nesse exato momento, vai facilitar isso para você. Então, vamos lá. Como é que eu soluciono o medo de não vender hoje? Estou com medo desse negócio de não vender. Primeira coisa, Carlinhos, se você está com medo de vender, é porque você tem alguma dificuldade com as vendas. Ou seja, talvez você não saiba vender. Beleza? Se eu não sei como é que vende, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, aprender a vender. Acabei de ensinar aqui uma estratégia para você vender. Pega a batatinha, coloca em fitinhas, porque fica uma fita grandona aqui com 10 pacotes pendurados, e você vai chegando na frente do cliente. Aquele negócio chama uma atenção onde você vai passando. Você não precisa saber vender. Quando você mostrar, o cliente vai perguntar quanto que é. Eles não dão nem bom dia pra gente, não. Você dá, eu queria ser tratado com muito carinho na hora que eu chegar na frente do meu cliente. O cliente nem tem tempo para ficar com esse negócio de bom dia, não. Isso é extinção de saco. Vai lá e resolve o problema seu e do cliente. Chega com a fitinha. Quanto que é? Você tem que dar bom dia, ele não. Quanto que é? Ele já pergunta lá, quanto que é isso aí? Você tá vendo? Quanto que é? Aí você já fala, é 10, é 20, é 30, é 40, 50, sei lá o preço que você vai vender. Pronto, você já oferece. Então, a estratégia de venda é o quê? Primeira alavancagem que você tem é mostrar o seu produto. Você só está com medo porque o seu subconsciente está dizendo para você, olha, essa é uma oportunidade que faz sentido para você. Não vamos estragar essa oportunidade também, não. Né? Eu vou dizer que é Deus falando com você no seu coração. É Deus falando no seu coração, ó, você quer montar o seu negócio,
Eu apoio, eu te dei sabedoria, eu te dei inteligência, eu te dei força, você se esforçou, você está aqui, você plantou a semente. Eu vou honrar a sua semente, tá? Eu vou multiplicar essa semente na sua vida, eu vou fazer o que você plantou florescer e dar fruto. Só que é o seguinte, você precisa vender esses frutos que eu vou multiplicar na sua vida. E você não sabe vender. É Deus falando com você. Esse medo é o espírito que Deus colocou na sua vida, te dizendo, ó, é o seguinte, você está montando um negócio, mas você não sabe vender. Esse medo é a explicação de onde que está o maior risco do seu projeto. Beleza? Por quê? Quem já sabe vender não vai ter esse medo mais. Ele vai ter medo de quê? Ó, eu tenho medo da batata chips murchar no saquinho. Opa! Esse medo está dizendo para você? Você não tem um método de preparo. Você não sabe fazer essa batata do jeito correto para que ela fique sequinha, crocante, empacotada, dure um monte de dias. E lá na prateleira do cliente ainda. Beleza? O medo, ele é a explicação daquilo que você precisa corrigir para montar o seu negócio. Se você está com medo de vender, aprenda a vender. Como é que um batateiro... Porque isso já foi feito antes, preste atenção, isso já foi feito antes. Nada dessas loucuras de reinventar a roda, não. Você não é retardado, não. Tá? Pronto. Medo de vender. Pronto. Como é que as pessoas vendem batata chips? Tem fita, tem venda naquela bailarina, é um formato, vende de pacotinho por pacotinho, vende em fardo, vende para a pessoa, ela mesma, você vende a matéria-prima, chama de matéria-prima, para a pessoa fazer os pacotinhos dela, vende em eventos, vende em porções, vende no cone, vende no delivery, e aí pronto. Quando você entende o formato, porque olha só, o que você precisa? Do formato para vender. Qual que é o formato que mais vende? Qual que é o formato que mais se ganha dinheiro com batata chips? Você sabe? Então, eu descobri isso. Por quê? Se esse formato é o que mais vende, o mercado já está acostumado, adaptado, preparado e esperando esse produto para ser entregue para ele. Pega o produto, formato igual o mercado já está acostumado, chega e apresenta. Acabou. Resolvido. Se você tem um método de preparo das suas batatas, qual o risco que você tem nesse produto murchar lá no saquinho? Não tem. Isso acaba. Ó, a Aparecida, medo de vender no saquinho as batatas e murchar, pois só vendo na estufa em eventos. Pronto, Aparecida, o problema é no seu processo de preparo. Tem que corrigir o seu processo de preparo. Para você, no seu caso, ó, o que eu preciso para vender em eventos? Normalmente, eventos você vai pegar, colocar dentro de uma estufa, não é isso? Com aquela luzinha que fica em cima. Lá, quando é estufa assim, é aconselhável você colocar uma luz halógena infravermelha, tá bom? Halógena infravermelha, pronto, vermelho. Pronto. Por quê? Porque o infravermelho vai impedir que essa batata comece a murchar, ela sustenta a crocância. Pronto, você aprendeu. Se você não tivesse esse medo, você não teria dedicado a informação de buscar como é que vende evento. Como é que a batata tem que estar na estufa? O que eu preciso na minha estufa para solucionar essa batata não murchar? Então, Deus colocou esse medo dentro do seu coração. Às vezes a gente fala, não, o diabo está me deixando com medo de fazer as coisas. Não é nada. É Deus que colocando ali, ó. Você quer fazer esse negócio? Eu vou honrar o seu projeto. Eu vou honrar o desejo do seu coração, o sonho do seu coração. Mas você tem que estar preparado para isso. Você tem que se preparar. Tá? Porque tem um monte de retardado que chega aqui nesse projeto, chega aqui, não. Agora, se Deus quiser. Se Deus não quisesse, ele não tinha te dado essa ideia. Pronto. Essa é a primeira coisa. Se Deus não quisesse, ele não tinha dado essa ideia para você. Se Deus não quisesse que você existisse, ele não tinha dado fôlego de vida para você. Pronto, acabou. Então, Deus quer. Se ele deixou você ter acesso a essa informação, é porque ele quer. Pronto, resolvido, tá claro? Agora, se você ajoelhar todo dia lá no seu quarto, fala, Deus, agora prospera o meu projeto, me abençoa, meu Deus, me honra ali, multiplica as minhas vendas, me dê um produto de boa qualidade. Tá, meu Deus, me ensina a fazer um produto lucrativo. E você não sai e vai comprar batata, vai comprar equipamento, vai comprar embalagem, preparar, aprender receita, aprender a vender, aprender a preparar, ensacar, fazer um produto bonito e ir para a rua, você pode ter a fé que você tiver. Isso não vai mudar nada. Porque Deus, o que ele tinha que fazer, no 7º dia, ele falou assim, está tudo pronto na terra, agora eu vou descansar. Ele disse que no 7º dia ele descansou. Só que ele deixou uma terra que tudo que você plantar nessa terra vai crescer, vai germinar, vai frutificar e vai prosperar você. Isso aqui, a sua fé é importante aqui. Beleza? Sua fé é totalmente importante. Sem sua fé na tomada de decisões, é bem complicado você ter resultado.
Agora, isso não é um projeto que você vai resolver ele só por ter fé, se você não colocar o seu projeto em ação. São suas ações que vão prosperar a sua fé. A Bíblia mesmo fala que a fé sem obra, ela é em vão, não serve de bosta nenhuma, porque você não tem obra, não tem o que multiplicar em cima disso aí. Você não faz nada. Então, daqui para frente, colocar o seu projeto para rodar, para funcionar, é o que vai te levar para o próximo patamar. Então, transforma esse medo, que é o quarto erro que as pessoas mais cometem, é não transformar esse erro em inteligência do projeto. Por exemplo, não sei vender. O que você precisa, então? Saber vender. Poxa, mas eu tenho que fazer uma faculdade de marketing, eu tenho que aprender tudo sobre vender? Não, gente, você tem que aprender a vender batata chips. Quais são as batatas chips que mais vendem no mercado hoje? Qual que é o formato? Por quê? Eu tenho um livro chamado Livro de Receitas da Batatolândia, Temperos e Especiarias. Tem cada tempero ali que meu Deus do céu, é de enlouquecer a boca de quem coloca aquilo. Nossa, é extremamente gostoso, tá? Eu digo com muito orgulho, mas você se acha pra caramba nisso aqui, porque ficou bom o trem, tá? Tem mais de uma década eu melhorando essas receitas. O trem tá gostoso. Só que lá tem mais de 40 sabores de temperos. Aí, você vai fazer os 40 sabores? Vai fazer? Eu já fiz. Sabe o que aconteceu? Deu tudo errado. Porque os clientes queriam o produto, aí depois ele não sabia o nome, aí queria que de novo virava uma confusão. Eu tinha que fazer um monte de tempero, eu tinha que fazer um monte de formato de fita, isso virava uma bagunça para mim. Então, o que eu tinha que fazer? Escolher o que o povo mais gosta no mercado. Aí eu fui selecionando. Encontrei os 5 sabores que mais vendem no mercado, né? Descobri quais eram os 5, comecei a fazer daqueles 5. Ou seja, eu não tenho que ter uma formação de marketing para aprender a vender. Eu preciso simplesmente aprender a vender batata chips que se torne lucrativo no meu mercado e trazer esse dinheiro para mim. Pronto, acabou. E essa é a condição que você precisa colocar o seu projeto para rodar. Venda é isso. Agora que eu sei qual que é o sabor que mais vende, o que eu tenho mais que aprender? Nada. Qual que é o formato que mais vende? Beleza? Vamos lá. Aparecida. Medo de vender isso aqui é batata murchar. Pois só vendo na estufa em eventos. Só vai murchar se você não tiver um processo de preparo. Por quê? Empacotar a batata é uma coisa, vender na estufa é outra. É outra. Por que eu falei, vocês prestaram atenção quando eu disse aqui que precisa de uma lâmpada halógena infravermelho? Porque o infravermelho vai eliminar o processo de oxidação da sua batata. O que é oxidação? A batata não está no pacotinho, ela não tem contato com vento, com ventilação, com umidade. Não tem, está no pacotinho, beleza? Se o pacote tiver feito de forma correta. Já na estufa, você tem que abrir a estufa, tira um pouquinho, coloca no pacotinho, fecha de novo, entrega para o cliente, abre a estufa. Ali entra e sai oxigênio o tempo todo, ali entra e sai umidade o tempo todo, ali cai poeira. Então, um monte de coisa, a batata sofrendo um drama ali dentro por conta disso. O que eu preciso? Eliminar o máximo de umidade e oxigenação na minha batata. O infravermelho resolve disso. Pronto. Se o seu medo é da batata murchar, por que você está com esse medo? Você não tem um método de preparo. Se você tivesse um método de preparo, isso não era um medo para você. Beleza? Agora, talvez você saiba. Está vendo por que está em uma comunidade, andando com as pessoas que acreditam no seu projeto, muda tudo? Você viver numa comunidade igual essa daqui? Por quê? Porque as pessoas que estão aqui entendem desse projeto e podem te ajudar. Vai lá perguntar ao seu amigo se vai dar certo. Pergunta ele lá como o que ele acha sobre esse projeto. Aqui eu estou te dando comprovações reais do que o trem funciona, o que dá certo. Batata, você está com medo por quê? Porque o seu método está provavelmente errado, ou não tem um método ainda, ou talvez não tinha um método até aqui. Agora você já sabe, tem que ter um método. Acabou. E o método de preparo para empacotar a batata encartelada é um, e para a batata em estufa é outro. Beleza? Entendido? Então, o medo que você tem, Aparecida, hoje, é para trazer para você inteligência do que precisa ser resolvido. Você precisa de um método, que é o nosso terceiro erro mais cometido pelas pessoas, quando querem montar um negócio de batata chips, beleza? Soluciona esse ponto aí. Próximo erro que colocou aqui, Wellington de Jesus, medo de apoio da minha família, esposa e filhos. Beleza. Wellington, quem coloca comida na mesa não é você também? Só cumpra a sua missão, a sua obrigação e acabou. Beleza? Sua obrigação é chegar no final do mês, se você não pagar as continhas, meu filho, você vai deixar de ser reconhecido, você vai deixar de ser apoiado do mesmo jeito. Agora, eu duvido que com R$6.000 na sua conta, você vai ser desonrado desse jeito aí.
você não vai receber apoio. Porque, assim, as pessoas vão te apoiar, sabe pelo quê? Você quer apoio deles? Você quer apoio? É sobre os seus resultados. Enquanto a sua ideia não der certo, enquanto a sua ideia não trouxer retorno, não der resultado, eles vão te chamar de louco, você não será apoiado em momento nenhum. Em nenhum momento você vai ser apoiado com essa ideia da batata chips, todo mundo vai chamar de louco, de retardado, vai dizer que não funciona, que é mais uma loucura que você está fazendo, mais uma cagada na sua vida, eles vão te dizer isso. Um louco é chamado de louco porque ele não tem resultado. Agora, na hora que você tiver resultado com o seu projeto, beleza? Os primeiros resultados que chegarem até você, eles vão falar que você é um gênio. Beleza? Uma pessoa sem resultados, ela é uma louca. Uma pessoa com resultado, ela é um gênio. Aí você vai ter o seu apoio. Então, assim, você não tem nada para oferecer hoje, ninguém vai te apoiar. Beleza? Agora, para solucionar o seu problema. Por que você está aqui? Porque esse medo de não receber apoio da família, esposa e filhos, velho, você está buscando em outro lugar. Se você não tivesse tido esse medo, você não está buscando apoio nenhum, você não saberia dos 4 erros mais cometidos, você não estaria aqui. Faz sentido o que eu estou falando para você? Então, apoio da família só vai vir depois que você tiver resultado. Na hora que você tiver seu primeiro resultado, aí eles vão falar que você é um gênio. Alguns vão dizer ainda que você teve sorte. Né? Você teve sorte. Só que nenhum deles vai saber, são 6 horas da sua vida dedicada a estudo, quando eles não passaram nem 5 minutos dedicados a estudo. A probabilidade de dar certo hoje é muito grande. Consequentemente, a probabilidade deles verem os seus resultados a partir de agora, Wellington, é muito grande. E isso trará para você apoio, admiração, eles vão ver o projeto crescendo, eles vão querer fazer a mesma coisa que você. Beleza? Aí sua esposa que às vezes não te apoia aqui, ou às vezes porque nem pode te apoiar, porque tem outras atividades para fazer, você tem como bancar aquelas outras atividades para trazer a família para dentro do seu projeto. Por quê? Você está construindo um projeto, um sonho, um negócio que é seu e, consequentemente, esse projeto é da sua família. Se esse projeto é da sua família, eles naturalmente vão entrar no barco com você, mas meu pai, lá no começo, você acha que meu pai me apoiava? Quantas vezes você acha que meu pai me ligou? Rafa, parabéns pelo seu projeto. Não. Nenhuma, talvez. Nenhuma. E não tem problema nenhum com isso. O projeto era meu. Deus colocou o sonho no meu coração, na minha mente. Eu que vi essa oportunidade. Foi eu que estudei sobre essa oportunidade. Eu estou esperando apoio de quem, gente? De quem? Agora, se você e sua esposa estão sentados aí, seus filhos, vocês estão sentados aqui, aí assistindo essa aula aqui comigo nesse exato momento, aí é outra conversa. Aí é outro jogo. Aí você não precisa nem esperar apoio, você já tem apoio. Só deixe sentar. Mas se não for o caso, Deus colocou esse projeto no seu coração. Crie, gere os seus resultados, que o medo vai acabar. Beleza? Agora, para o medo acabar, ande com as pessoas corretas. Lá não tem ainda esse apoio? Vem para cá, cola que você está no meio da maior, talvez a única comunidade de batateiros do Brasil e do mundo. Beleza? Nós somos hoje, glória a Deus por isso, a maior comunidade de batateiros do planeta. Você está no melhor lugar do mundo onde você poderia estar ou deveria estar para alcançar o seu resultado de ter o seu negócio de batata chips. Beleza? Então, esse medo acaba dessa forma. Rafa, meu medo é de fazer de ter que trabalhar sozinho ali, né? Ó, minha família não me apoiou, e agora? Meu medo é de fazer tudo sozinho. Como é que eu resolvo esse medo? Criando toda uma logística de produção passo a passo. Exige logística. Vai começar sozinho? Como é que eu vou fazer sozinho? Eu vou descascar a batata, vou descascar na hora que o cliente estiver lá, vou fatiar na hora que o cliente estiver lá, como é que eu vou fazer isso? Então, criar uma logística, isso é um medo falando, ó, você vai trabalhar sozinho, vai dar medo. Por quê? Porque você não tem um método, você não tem logística de produção. É um medo falando, ó, você não tem logística de produção não, presta atenção. Você não tem logística de produção. Você está numa oportunidade que vai dar certo para você. Você não tem logística de produção, se liga, se liga. Ei, ó, seu projeto pode dar errado aí, porque você não tem logística de produção. Você vai trabalhar sozinho, você dá conta de fazer sozinho. Mas qual que é a logística? Consegue uma logística. Porque na hora que você definir a logística de toda a sua produção, sabe o que acontece? O medo desaparece assim, ó. Plim, um passo de mágica. Que nem os padrinhos mágicos. Vai lá, faz uma mágicazinha e acabou. Por quê? Porque na hora que você vir que você tem uma logística de produção, você olha para aquilo e fala assim, é isso aqui que eu preciso fazer, então eu pego a batata, faço assim, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço isso aqui, e tá pronto? Isso no final vira 6 mil no meu bolso? Pronto, você tomou uma decisão, o medo foi pro espaço e está com a vida resolvida, tá bom? Então, esses são os 4 erros mais cometidos pelas pessoas na hora de começar um negócio de batata chips e ter lucro.
Beleza? Então, se você é algum desses 4 erros aqui que eu citei para vocês, estão acontecendo na sua jornada, te expliquei exatamente o que fazer. Um abraço, Deus abençoe você e bora fazer R$6.000 que pode mudar a nossa realidade todo dia. Valeu? Fica com Deus. Tchau, tchau.